Bom, queridões e queridonas aí do Central do Brasil, vamos lá. Fonte de energia, matéria de terceiro ano. Normalmente cai duas ou três questões ali do Enem associadas à fonte de energia. Isso de maneira direta e pode ser tema aí associado a outras questões também. A gente sabe que o Enem é um exame multidisciplinar, transdisciplinar, então tende a cair. É um assunto amplo que a gente vai esmiuçar aqui, vai tentar trabalhar ele de maneira bem particular, bem separada, tópico por tópico. E por haverem diferentes classificações, a gente vai ter que andar realmente com muita calma. É um assunto simples, porém que você pode se confundir se a gente não andar aí de maneira segura sobre ele, tá? Então eu vou tentar fazer aqui, você separei uma parte desse conteúdo, só a parte inicial, ou seja, uma parte específica das fontes de energia, introdutório, para a gente conversar aqui, para o vídeo não ficar muito grande, e coloquei já algumas questões, vou colocar algumas questões para você fazer. Essas questões, elas não levam em consideração somente esse conteúdo aqui, levam em consideração também a segunda e a terceira parte que a gente vai ter desses vídeos ainda, ou seja, nas próximas 2 semanas. Então, eu coloquei os exercícios para vocês fazerem, não coloquei data. Se você já conseguir fazer, ótimo, faça para treinar. Na semana que vem eu vou colocar mais exercícios, na outra semana eu vou colocar mais exercícios, e aí esses 3 blocos de fonte de energia vão compor aí um trabalho só. Mas eu já coloquei lá 5 questões para você fazer, algumas diretamente relacionadas a essas fontes específicas que eu vou dizer aqui, tá? Primeira de coisa, o que é energia e para que ela serve? Coloquei ali uma imagem de um cara empurrando um carro. Para fazer isso a gente precisa de energia. A gente precisa de energia para fazer trabalho. E aí você pode fazer até associação, né? Precisa de energia para realmente trabalhar ou para fazer trabalho do ponto de vista que a geografia chama trabalho, né? Trabalho para a geografia é tudo aquilo que transforma a paisagem. Ou seja, se eu estou transformando a paisagem, eu estou fazendo um trabalho. Dessa forma, a gente precisa de energia, de fontes de energia, de diferentes fontes de energia para ajudar a gente a fazer trabalho, para ajudar a gente a transformar a paisagem. E a gente faz isso de maneira muito complexa hoje, de maneira muito diversificada. Nós precisamos cada vez mais de energia. Por quê? Porque o nosso principal fator, o nosso principal uso de energia não é nem o uso direto, o uso da sua energia elétrica que você está usando em casa aí, né, ou no seu computador, ou que carregou o seu celular. Esse não é o principal uso da energia. O principal uso da energia está sobretudo no processo industrial. A gente usa muita energia no processo industrial, processo que transforma e que produz o que a gente usa, né, bens de consumo duráveis, não duráveis, semiduráveis, né. Enfim, tudo que a gente usa que está ao nosso redor, de alguma forma demandou energia para ser produzido. Então, o aumento sistemático da demanda de energia, ele acontece. Isso é inevitável. A gente sempre tem que produzir mais energia. Porque cada vez a gente se industrializa mais, cada vez as indústrias demandam mais energia, ou seja, a gente precisa estar o tempo todo se adaptando às demandas energéticas. Qual é o nosso panorama? Como é que a gente funciona aqui no Brasil? Quais são as fontes de energia que nós temos no Brasil? A gente está numa boa condição? Está numa condição ruim? Se a gente comparar com o resto do mundo, como é que a gente está? A gente ainda vai falar mais disso. Eu trouxe uma imagem aqui só para a gente passar um panorama geral. O Brasil é um país que, devido à sua localização, está muito bem no setor energético. Nós estamos numa faixa equatorial, aqui chove muito, tem muita incidência de sol. O Brasil tem um território enorme onde passam massas de ar, ou seja, temos múltiplas opções para a questão energética. A nossa principal matriz energética é uma matriz renovável, ou seja, a gente está, do ponto de vista energético, está tudo muito bem, obrigado para nós. Por a gente depender majoritariamente da fonte de energia hidrelétrica, quando a gente tem algum problema com relação à quantidade de chuvas, isso interfere sobretudo no preço da energia. A energia que chega na nossa casa, por exemplo, ficou um pouco mais cara quando o Brasil passou aí por uma escassez hídrica, né? Choveu pouco aqui durante um período do ano, a gente teve poucas águas nos reservatórios, o volume dos reservatórios estava baixo, isso fez com que a demanda energética fosse um pouquinho mais cara, mas não faltou energia, né? O que para muitos países é um problema, para nós está longe de ser.
A gente, inclusive, vende energia para países ao nosso redor, tá bom? Então, nossa principal matriz energética é a energia hidrelétrica e aliado a essa energia hidrelétrica, que é mais do que a maioria, mais do que a metade, perdão, a gente tem outras fontes associadas, a biomassa, energia eólica, gás natural, petróleo, carvão, enfim, energia nuclear, uma pequena participação. Se a gente comparar isso com o mundo todo, a gente está nadando de braçada aí no ponto de vista sustentável. Na maioria das nossas fontes energéticas são sustentáveis. Se a gente comparar isso com o mundo está num processo de tornar as suas fontes de energia sustentáveis. O Brasil fez isso porque é um visionário, porque ele é bonzinho, porque ele pensa no meio ambiente? Não é bem assim, tá? Mas vamos chegar lá, vamos com calma. Primeiro vamos classificar aqui fonte de energia, tá? A gente pode classificar a fonte de energia de várias maneiras. Vamos começar dessa forma aqui. Ó. A gente pode classificar em fonte de energia primária ou secundária, muito fácil. A fonte de energia primária é aquela que a fonte ela vem diretamente da natureza. A gente tirou a fonte e gerou energia com ela. A secundária, elas são obtidas através de um outro processo. A gente tirou algo da natureza, transformou isso para gerar, sim, a energia. Um exemplo aqui das secundárias seria, por exemplo, a gasolina. Gasolina que vem do petróleo, a gente transforma o petróleo em gasolina e a gasolina é que move o carro, por exemplo. Então, isso é uma fonte secundária, tá? Combustível fóssil, com origem no combustível fóssil. Agora, as fontes primárias são aquelas que a gente retira diretamente da natureza e elas geram energia pra gente, tá? Hoje, a gente vai falar só de energia primária. E te digo mais, a gente vai falar de um grupo específico dentro das energias primárias. Porque as energias primárias podem ser divididas em fontes renováveis e fontes não renováveis. O nome vai te ajudar, sempre falo isso, né? Fontes renováveis são aquelas fontes onde a própria natureza, né, está reposicionando, recolocando esse sistema. São fontes muitas vezes inesgotáveis, que ao produzir energia com elas a gente não está gastando isso. Exemplo, energia eólica. O vento está passando, girando as turbinas e a gente não está gastando vento ao fazer isso. O vento continua o seu curso e mais vento virá aí. Ou seja, são fontes inesgotáveis. Essas são as fontes renováveis. E as não renováveis? Simples, a gente está consumindo algo para gerar energia. A gente retirou algo da natureza, consumiu isso para gerar energia. Por exemplo, a queima de carvão. A gente tirou o carvão da natureza, queima o carvão para ele gerar energia. Ponto. Tá aí. A gente consumiu o carvão para gerar energia, ou seja, ele é uma fonte não renovável. Às vezes, a ideia aqui do não renovável não está nem relacionada com o fato desse material se renovar. Porque, por exemplo, o carvão se renovaria, né? Ele faz parte de um processo geológico, então a gente a planeta Terra ele forma carvão em milhares e milhares de anos. A grande questão é que nós consumimos numa intensidade muito maior do que esses materiais são produzidos pela natureza. Então eles não são renováveis nesse sentido, tá? Então essa classificação do renováveis e não renováveis, vocês já viram isso antes, isso aí tá no imaginário de vocês, é tranquilo e calmo. Vamos falar então de algumas fontes renováveis. Eu trouxe as fontes renováveis principais aqui para a gente conversar rapidamente. Energia solar, energia produzida pela luz do sol. Isso tem a ver com a incidência de raios solares na Terra. Algumas áreas recebem mais luz solar do que outras, significam que alguns locais estão mais propensos a gerar energia solar do que outros, né? Se eu colocar um painel de luz solar lá no Polo Norte, onde tem locais onde 6 meses do ano não recebe sequer um raio solar, um raio de sol, a produção lá vai ser baixa. Mas se eu coloco isso no local que recebe uma alta intensidade de raios solares o ano todo, show de bola. Felizmente é o nosso caso. Boa parte do nosso território está dentro desse contexto. Então a energia solar é uma energia renovável, está lá, a gente vai aproveitar essa energia. É uma energia limpa. O que significa ser uma energia limpa? É aquela que não emite gás carbônico ou gases de efeito estufa ou poluentes ao gerar a energia. Então ela é considerada uma energia limpa. Existe até uma discussão com relação a se ela é de fato uma energia limpa ou não, porque para você gerar o painel solar, o painel que absorve energia solar, você gera poluição, porque o material, né, ele para ser adaptado ele vai gerar plástico, está envolvido, né, tem uma série de componentes, isso gera poluição para ser feito. Mas do ponto de vista aí quando o painel está pronto para você gerar energia, ele não gera mais
ele não emite mais poluente nenhum. E até mesmo esses poluentes associados à elaboração do painel solar são facilmente administráveis através de reciclagem. Então seria legal a energia renovável aí, solar, um bom caminho, uma boa opção para o tempo à frente. Através da energia solar a gente pode gerar calor e eletricidade. Alguns painéis já convertem calor em eletricidade diretamente, mas a gente também pode usar a energia solar para esquentar algum material, e aí a energia que gera calor, né? Aqui eu tenho um gráfico basicamente do uso de energia solar no Brasil. Percebam que a gente está aumentando a nossa produção energética. Isso lá, 2012, 2013, 2014, 2015, muito incipiente, muito pouquinho. Olha lá, 2016, 2017, 2018, 2019 já deu um salto aí. Porque a energia solar está ficando cada vez mais barata, cada vez mais pessoas como eu e você vão ter acesso à energia solar, porque ela está ficando cada vez mais barata. Ela ainda é cara, ainda temos um problema com relação ao armazenamento dessa energia, a gente não consegue guardar essa energia, tanto que muitas pessoas usam essas energias em casa, se sobra, eles vendem essa energia para as concessionárias. Então eu posso botar um monte de painel solar aqui, vamos supor que eu não gastei tudo, eu vendo a energia, antes de eu desperdiçá-la, eu vendo para Light, e aí eu ganho desconto na conta. Isso tem acontecido, tá? Com algumas pessoas estão entrando nessa modalidade aí. Então, a longo prazo, se você quiser instalar painel solar na sua casa, a longo prazo vai ser uma boa. Resta saber que você vai ter que fazer um investimento alto aí no início, mas em uns 15, 20 anos você recupera esse dinheiro. Energia eólica, associada ao movimento dos ventos, né? Que giram turbinas e produzem energia cinética. Também é uma energia renovável, é uma energia limpa. O único malefício que ela traz é com relação a um impacto visual, que né, dos ventiladores grandes, né, das turbinas que giram, e ela causa impactos também em algumas aves que não percebem, né, o movimento das turbinas e, enfim, passam por essas áreas e acabam se machucando. Mas do ponto de vista energético é uma vantagem inacreditável, tanto que é uma das principais apostas de energia para os próximos anos, né? A gente está migrando de energias que poluem muito o meio ambiente para essa nova modalidade, né, mais sustentável. Então, esse é um tipo de energia que muitos países têm apostado. Não é um tipo de energia que dá para colocar em qualquer lugar. Isso tem que ser colocado num local plano para que a velocidade do vento seja alta. Então não adianta fazer num local muito acidentado, porque aí você não tem vento suficiente para aproveitar isso. Então você precisa de uma área plana, tá bom? Então algumas áreas do Brasil são bastante propensas a isso, sobretudo a região nordeste, que está num local privilegiado para gerar esse tipo de energia. Então perceba lá, ó, o Brasil também tem aumentado a sua produção de energia eólica. A água já é uma questão mais complexa. Por quê? Porque a água ela gera energia de diferentes maneiras, está associada à geração de energia de diferentes modos. E ela está distribuída de maneira heterogênea na Terra, né? Não é todo lugar que tem água em abundância. De novo, felizmente nós temos água em abundância, então para nós aqui está tudo bem. Ela pode produzir energia a partir da energia cinética, né, da movimentação das turbinas, pode gerar energia através da temperatura. Então existem diferentes formas da água gerar energia. Nem todas as formas são limpas, por isso que você vê aí, ó, não tá aí, não tem energia limpa ali escrita, tá? Mas absolutamente todas são renováveis, tá bom? Então vamos passar por alguma delas, né? Aqui eu tenho um esquema de uma termoelétrica. O que é uma termoelétrica? É uma usina que vai usar a temperatura da água para gerar energia. Então, ó, eu aqueço a água, aqui ó, estou aquecendo a água vai virar vapor. Esse vapor vai girar as turbinas e isso é que vai fazer a energia acontecer, porque esse movimento vai gerar energia cinética que vai, através do gerador, vai transformar essa energia cinética em energia elétrica. Então é o vapor da água aqui que está gerando energia, ele vai se condensar depois, virar água de novo e voltar para cá. Ou seja, esse ciclo aqui continua acontecendo. As termoelétricas, elas só não são consideradas energias limpas, porque para você aquecer isso aqui, você vai ter que consumir algum combustível, né? Você vai ter que gerar algum combustível e é por isso que ela não é absolutamente limpa. Mas é um tipo de produção energética que é viável e no nosso caso aqui a gente
quando a produção hidrelétrica pode entrar em algum problema, a gente pode acionar as termoelétricas. Então, ela é meio que um stand-by para nós aqui. A hidrelétrica já é aí o modelo que a gente mais utiliza. O que é uma hidrelétrica? A gente coloca aqui uma barreira, faz uma barreira nesse rio, o volume de água aumenta, o que faz com que a pressão aqui, ó, no canal, no duto, aumente. Então o peso dessa água toda aqui faz com que a água passe nesse duto aqui com uma velocidade muito alta. Ao fazer isso, ela também vai girar uma turbina que vai fazer com que o gerador transforme essa energia cinética em energia elétrica. Então a ideia aqui é fazer com que a água passe por aqui em alta velocidade. Não é todo rio que pode ser represado, não é todo rio que compete botar uma usina hidrelétrica, mas felizmente nós temos muitas opções, nós temos algumas usinas hidrelétricas, aí, algumas mais de 20 usinas hidrelétricas pelo Brasil, tá bom? Aqui eu já tenho um caso mais atípico, que é o de energia geotérmica. Geo de terra, térmica de temperatura. Então está associada à diferença de temperatura dentro da crosta terrestre. Então o que eu faço? Eu pego o vapor que está vindo da crosta terrestre, esse vapor vai gerar a turbina, eu mando esse vapor para o condensador, ele vira água de novo e eu mando ele de novo para a crosta terrestre. Então, basicamente funciona como uma termoelétrica, só que em vez de eu esquentar isso através de uma fonte humana, eu estou fazendo isso dentro da crosta terrestre. Isso acontece normalmente em áreas onde o magma está próximo da superfície. Então a crosta fininha faz com que essa temperatura dentro da crosta esteja alta. Então eu consigo, através dessa diferença, fazer com que as turbinas girem e, de novo, tenho transformação da energia cinética, energia do movimento, em energia elétrica. Por último, a maremotriz. A energia maremotriz vem das marés. Então a força das marés faz com que essa estrutura aqui, ó, se movimente. A água aqui, ó, faz com que haja uma movimentação de ar e aí eu tenho o movimento das turbinas. Eu ia falar giração, né? Olha que loucura. O movimento das turbinas para gerar energia. Tá? Então a maremotriz também não é qualquer local que eu consigo colocar. Isso impede uma série de atividades na costa, mas também é uma energia limpa, pode ser utilizada. Todas essas energias que eu falei para vocês são fontes de energia renováveis, tá bom? Para terminar, biomassa. O que é a biomassa? Massa biológica, restos biológicos, de animais, vegetais, meu e seu, que também poderiam ser usados, mas normalmente a gente não faz isso. Então, do ponto de vista energético, o termo biomassa, abrange os derivados de organismos vivos utilizados como combustível ou para sua produção. E a energia da biomassa é chamada de bioenergia, também é uma energia renovável. Exemplo, o lixão lá que os fungos e bactérias decompõem o lixo e geram aquele gás, o gás pode gerar a turbina para gerar energia de biomassa. No nosso caso aqui, esse grupo de energias que eu falei para vocês, né, de energias renováveis, questão mundial, aqui não é o nosso caso, a questão mundial está na casa dos 13%. Então, se você pegar aí que o Brasil tem quase 70%, mais de 70% de energia renovável e a média mundial está na casa dos 13%, a gente está na frente, né? A gente está bem na frente nessa situação. Tá? Então, falei aqui só de um grupo específico de energias primárias, aquelas que são consideradas energias fontes renováveis. Tá bom? A gente não vai falar das não renováveis, então vai falar das fontes de energia secundárias. Tá bom? Então, falei num grupo específico de energia. Pega essa aula, faz o teu resumo, faz mapa conceitual aí, se você quiser mandar para mim e que eu divulgo lá para o grupo. Queria agradecer a Sabrina que mandou para mim um mapa que eu divulguei lá para vocês, quem quiser usar, quem quiser fazer o mesmo, tá? Mandem material para a gente ir compartilhando, siga, curte, né? Faz aqueles negócios que vocês fazem aí, ó, virei youtuber, e a gente se fala na aula presencial, tá bom? Beijo para vocês, tchau!